trabalho, nós temos a grande satisfação de apresentar o palestrante da noite. É o professor Estevão Mallet, um nome já bastante conhecido nos meios jurídicos trabalhistas, professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, autor de várias obras, de maneira especial sobre o processo de trabalho, embora não só de processo de trabalho, também de direito material, de vários artigos em revistas especializadas, além de professor da USP, ele também é professor da Unip e das Faculdades Metropolitanas Unidas. Já foi, não é mais, já foi, mas tem sido professor convidado aí em cursos de pós-graduação, palestras de norte a sul do Brasil, e então nós estamos aí com realmente uma personalidade do direito do trabalho, apesar de ser um jovem, mas um dos juristas mais promissores. Eu estou dizendo isso com toda isenção de ânimo, porque tenho acompanhado a carreira do Estevão. Fomos colegas de bancos acadêmicos no curso de pós-graduação e pude testemunhar o seu talento. Os senhores vão ter oportunidade de verificar que eu não estou exagerando. Dotado de grande talento, muita facilidade de expressão, e para que não percamos mais tempo, eu passo então a palavra ao professor Estevão Mallet para que discorra sobre o tema da noite, que, pelo que percebi, é um que está despertando maior interesse entre os participantes, que é sobre a execução trabalhista. Tem a palavra o professor Estevão Mallet. Eminente presidente da mesa, caros participantes desse evento, eu quero agradecer mais uma vez o convite que tão amavelmente a Associação dos Advogados de São Paulo faz para que eu esteja aqui participando desse importante evento. Aliás, o trabalho da associação é extremamente louvável ao propiciar oportunidades como essa, de debate, de reflexão, sempre de temas tão atuais e candentes. E eu devo só retificar uma observação do professor Ari Beltrán, porque se há uma coisa que ele não tem, seguramente é isenção. Isso ele não tem pela amizade antiga que nos liga, e daí é dessa amizade que vem todo aquele exagero que é próprio dos amigos e que só a amizade justifica e explica. Então, fica feita essa retificação, para que eu não tenha também necessidade de retribuir todos os elogios, com elogios que aí sim seriam fruto de isenção e seriam merecidos, ao contrário daqueles que dizem respeito a mim. O tema de hoje é, sem dúvida nenhuma, de grande interesse, de enorme atualidade: a execução no processo do trabalho. E eu creio que fica muito fácil demonstrar o interesse e a importância desse tema simplesmente consultando algum repertório de jurisprudência trabalhista, qualquer um. Procurem um repertório, aquele que costumam utilizar no escritório, e, se possível, uma edição bem antiga, da década de 70, do começo da década de 80, e procurem julgados sobre execução. E vão lá encontrar alguns julgados. Agora, procurem o mesmo tema num repertório de jurisprudência trabalhista recente, da última edição, 98, 99, e vão ver que a quantidade de julgados, quantidade de questões envolvendo execução aumentou barbaramente, enormemente. Antigamente, a execução era um momento rápido do processo, simples. Hoje é um momento mais complexo, mais demorado, e o advogado sabe bem
disso. Antigamente, ao entrar com a ação, a preocupação principal qual era? Será que vou ganhar? Hoje, a preocupação é, bem, ganhar tudo bem, mas será que eu vou receber e conseguir executar? Isso mostra como mudou radicalmente a realidade. E várias circunstâncias explicam essa mudança e criam enormes problemas. Em primeiro lugar, é evidente que a perda do padrão monetário, que é um problema antigo e que parece que não desapareceu por completo, dificulta enormemente a execução. Se nós tivéssemos uma inflação de 1, 2% ao ano, não haveria essa loucura que é a liquidação de sentença. Algo que, para mim, eu fiz direito justamente porque não sabia fazer contas, é um universo absolutamente impenetrável, um cálculo trabalhista com reflexo de horas extras, mais adicional de insalubridade nas férias. Isso só alguém com conhecimento muito profundo consegue. Tão complexos quando nós acrescentamos ainda os índices de correção monetária, os juros e todas as questões que são suscitadas pela desvalorização da moeda. Mas não só isso, também há outros problemas, como a mudança da forma de produção que nós notamos hoje. A forma tradicional de produção, uma empresa que reunia todas as atividades, hoje não é mais aquilo que se passa frequentemente. Existe a terceirização, e alguns já falam em quarteirização, e isso gera problemas na execução, porque o empregado presta serviço para a empresa, permitam um neologismo, quarteirizada, e depois essa empresa é daquelas que abre aqui e fecha ali uma semana depois, e na hora de executar, quem vai ter que pagar é a tomadora de serviço, que não pôde participar do processo de conhecimento e que, por exemplo, não pôde arguir prescrição, e tudo isso dificulta enormemente o processamento da execução. E há ainda outros fatores que nós não podemos negligenciar, como a regulamentação deficiente do ponto de vista legislativo da execução trabalhista. O legislador trabalhista confundiu simplicidade com eficiência, e achando que estabelecendo uma legislação extremamente simplista conseguiria criar um processo eficiente, o que nem sempre é verdadeiro, e nós podemos verificar com muita facilidade isso se considerarmos o procedimento de liquidação de sentença trabalhista, que hoje, sem dúvida alguma, é menos eficiente do que o processo de liquidação de sentença civil, porque foi mal regulamentado, não foi bem delimitado pelo legislador, e tudo isso cria enormes problemas na execução trabalhista. E, finalmente, culminando, para completar esse rol de dificuldades, nós não podemos nos esquecer do fato de que durante muito tempo se negligenciou, até do ponto de vista doutrinário, a execução na pesquisa dos processualistas. E isso é fácil comprovar. A própria atividade jurisdicional, etimologicamente, negligencia o aspecto executivo, porque jurisdição significa dizer o direito, dando a ideia de que o cumprimento da norma, a execução, não seria atividade jurisdicional, algo que hoje está claramente superado, abandonado, mas que fez com que não se estudasse com a mesma profundidade, com os mesmos conceitos da teoria geral do processo, alguns problemas da execução. E são tantos esses problemas, e o tempo não é assim tão longo, que eu preferi escolher algumas questões que me parecem mais relevantes. E vou enfrentar de pronto essas questões. Mas, de logo, eu ressalto que o momento mais proveitoso aqui será o dos debates. E, por isso, caso eu deixe de abordar alguma questão que para alguém tem interesse particular, vamos voltar a essa questão, ou vamos enfrentar essa questão por ocasião dos debates. Eu vou apenas tratar de alguns temas que me parecem mais relevantes como estímulo para o debate subsequente. E eu escolhi de início um tema ligado à teoria geral do processo e, especialmente,
especialmente relevante no campo da execução, que é o assunto, digamos assim, da moda, e até nós conversávamos, que foi recentemente descoberto como se fosse uma grande novidade, quando é algo antiquíssimo, a exceção de pré-executividade. Depois, eu gostaria também de dizer alguma coisa a respeito da preclusão na liquidação de sentença. Essencialmente, discutir a interpretação do artigo 879, parágrafo 2º da CLT. Uma terceira questão que eu creio que vale a pena considerar é a dos descontos previdenciários e fiscais ao ensejo da execução. Como resolver esse problema que dá margem a muitos debates. Uma quarta questão que eu também julgo tem algum interesse é a do artigo 897 da CLT, no que toca aos requisitos do agravo de petição, ou seja, a exigência de que sejam delimitadas matérias e valores para a interposição do agravo de petição. E talvez possamos concluir dizendo algumas linhas a respeito da responsabilidade dos sócios na execução contra a sociedade. Depois, se faltar algum outro tema, por favor, lembrem esse tema para que nós possamos também debater. Bem, comecemos pela exceção de pré-executividade. Aliás, a primeira observação é de caráter terminológico. A expressão não é adequada, porque melhor seria evidenciar que se trata de uma exceção que se opõe à execução. A ideia de pré-executividade é uma exceção que se apresenta antes do momento, por isso pré, antes do momento em que viria normalmente a defesa. Agora, em que consiste essa exceção? Simplesmente na defesa que apresenta o executado antes do momento em que normalmente pode ele se defender e sem os ônus que são impostos à defesa do executado, que é a garantia da execução. É isso. A exceção de pré-executividade nada mais é do que a defesa do executado deduzida antes do momento próprio e sem garantia do juízo. Há alguma discussão a respeito do cabimento dessa defesa. Discute-se a respeito da legitimidade dessa forma de atuação do executado. E o problema que se põe é o de saber se é compatível com o ordenamento processual em vigor, e especialmente no campo trabalhista, a dedução de defesa pelo executado, que não por meio de embargos e, portanto, com o juízo garantido. E aqui há basicamente três dificuldades a suplantar. Primeira, de caráter literal, o artigo 737 do Código de Processo Civil e 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, dispositivos que condicionam a oposição de embargos à garantia do juízo por meio de depósito ou penhora. Como admitir uma defesa diante desses preceitos, sem garantia diante desses preceitos? Segundo lugar, uma argumentação de caráter teórico fundada na ideia de que o processo de execução, em princípio, não é cognitivo, é satisfativo. Ou seja, não há cognição, há satisfação. A cognição ocorreu antes, no processo de conhecimento. Bem, daí que cumpre-se o título executivo e a execução só se paralisa, se suspende ou deixa de se realizar se o título que respalda a execução desaparece, se é desconstituído. Mas não se pode discutir o título no âmbito da própria execução, porque a execução não é um processo cognitivo. É preciso instaurar um processo incidental de conhecimento que tenha por objeto a discussão do título, para que então se possa discutir a legitimidade da execução. E esse processo incidental, no ordenamento jurídico brasileiro, se chama embargos. A execução recebe a denominação de embargos à execução. Portanto, como admitir uma defesa num processo que não é cognitivo, sem a instauração desse incidente? Seria impossível. E, finalmente, um outro argumento que se pode utilizar
é o de que, como a penhora, que é o pressuposto para os embargos, não causa ou não gera transferência do domínio, ela não causa um prejuízo, ela simplesmente garante a execução. E, portanto, qual o interesse em admitir-se uma defesa antes dessa medida que é simplesmente de garantia? Não há interesse, e se não há interesse, não se justifica a providência. Bem, eu creio que não é muito difícil superar esses três obstáculos ou repelir esses três argumentos. O de caráter literal eu vou deixar por último, porque me parece o menos relevante de todos. Eu começo pelo segundo, portanto, inexistência de cognição no processo de execução, obstando a apresentação de uma defesa no próprio processo de execução, sem a instauração de um processo incidental. Esse argumento não é difícil de repelir, na medida em que não é verdade que não haja cognição no processo de execução. Simplesmente o que muda é a intensidade. Predominam no processo de execução os atos satisfativos e não os atos cognitivos, os atos intelectivos, mas existe necessariamente cognição no processo de execução, como existe cognição em qualquer processo. Porque o juiz, para deferir a execução, conhece da petição inicial e, portanto, aprecia as condições mínimas para o início da execução, inclusive quanto à existência do título executivo. Portanto, imaginar que não há cognição no processo de execução é um erro. Não é um processo mecânico. Supõe conhecimento, ainda, repito, que predominem os atos satisfativos, os atos materiais e não os atos cognitivos. Mas os atos cognitivos não desaparecem, e aqui eu não estou pensando nos embargos, repito, estou pensando no próprio âmbito do processo de execução. Portanto, há sim cognição, e é justamente por conta disso que se concebe alerte o executado, o juiz, para determinado ponto, por meio da chamada exceção de pré-executividade. Bem, mas e qual o interesse? Aí nós passamos àquele que eu apresentei como terceiro óbice. Qual o interesse do executado em fazer isso se a penhora não expropria, se a penhora não causa um prejuízo, um dano irreparável? Bem, aqui é preciso afastar completamente essa ideia de que a penhora, por não expropriar, não causa dano algum ao executado. Não é verdade, e a própria lei demonstra isso. Salvo erro, o artigo 588 do Código de Processo Civil, ao tratar da execução provisória, diz, são 3 incisos, no primeiro ou no segundo que ela corre por conta e risco, no primeiro ou no segundo que eu não sei ao certo, corre por conta e risco do exequente, que no processo civil deve prestar caução, não no processo de trabalho, e que se obriga a reparar os danos que causar ao executado, no caso de reforma ou anulação do título, já que se trata de execução provisória. E que dano é esse que a execução provisória pode causar se ela para na penhora? Ora, muito simples, basta pensar no comerciante que tem as suas mercadorias penhoradas. É verdade que ele não perde a propriedade daquelas mercadorias, mas ele perde a disponibilidade dessas mercadorias. Ele não pode alienar essas mercadorias, e não podendo alienar, ele está sofrendo um prejuízo, porque ele vive justamente da alienação dessas mercadorias. Esse é o prejuízo, muitas vezes,